nós, que é onde acontece a última ceia, né? Onde nós temos até uma foto lá em casa, né? É o momento que Jesus se reúne ali, nos últimos instantes, junto aos seus discípulos. Então, nesse momento, João traz para nós uma das falas de Jesus, né? E Allan Kardec codifica isso do Evangelho segundo o Espiritismo, por considerar exatamente muito importante. Então, João nos diz que Jesus, se referindo aos apóstolos, aos discípulos, em especial naquele momento ali, como ele estava próximo, né, do seu Calvário, ele sabia que estava indo, né, e deixaria os discípulos ali na divulgação da boa nova, sem a companhia dele. Então, todo o objetivo de Jesus ali era deixar um conforto, um consolo, uma orientação, né? E aí ele diz aos discípulos essa fala: não vos turbe os vossos corações, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos diria. Então, logo no início da palavra, quando ele diz não vos turbe o vosso coração, ele já está dizendo: olha, eu quero consolar vocês com o que eu vou dizer assim. Então, essa fala de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, tem um consolo. É uma informação que nos remete para um consolo. Será que nós entendemos assim? Primeiro, nós vamos considerar as falas de Jesus. Jesus é o governador deste planeta, governador espiritual, de todas as nossas caminhadas individuais e coletivas, a nível espiritual. Então, ele tem a força do seu falar é atemporal, não existe tempo para as falas de Jesus, elas cabem em qualquer tempo e para qualquer povo. Basta por isso que, exatamente por esse motivo, nós temos o dever de buscar compreender o que ele diz, em qualquer tempo. Por isso que nós estamos aqui, uma tarde de terça-feira, tentando buscar uma compreensão. Mas por que motivo nós precisamos compreender isso? Porque nós temos necessidade de uso dos ensinos de Jesus. As nossas ambições, né, as nossas vivências, as nossas caminhadas exigem que tenhamos um roteiro para que a gente consiga realizar esta tarefa, estes deveres de uma forma mais serena, mais saudável, e que não nos tragam ainda mais prejuízos e, ao contrário do que isso, nos tragam mais produtividade para nós mesmos. Então, o caminho nosso nesta tarde, nos próximos minutos, é compreender o que é que essa fala de Jesus traz para nós hoje, no aqui e agora, consolo. Porque a proposta de Jesus lá, no momento da última ceia, junto aos discípulos, era consolar com essa fala. Exatamente por esse motivo, Allan Kardec traz ali no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é lindíssimo, recomendo muito, um capítulo de umas informações ricas, né? E não é só pelas informações, porque esta é a proposta da doutrina espírita, esclarecer e consolar, mas exatamente pelo consolo que nos apresenta. Este é um belíssimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, como alguns de nós já sabemos, ou se não sabemos agora, vamos saber, mês passado fez 160 anos de luz para a humanidade. Que nos fica de reflexão nessa tarde, é se nós estamos buscando essas luzes, ao ponto de que elas se tornem úteis no nosso dia a dia. Então, quando Allan Kardec nos referencia essa fala de Jesus como importante, porque ele também considera a luz da doutrina espírita, né, que é quando nós buscamos uma compreensão à luz da doutrina espírita, é que ela nos traz ali aqueles princípios básicos que a doutrina espírita nos ensina, que é um Deus que é a causa primeira de todas as coisas, né? O Espírito enquanto a sua criação inteligente, a reencarnação como uma lei que vai nos fazendo percorrer o caminho de evolução, as muitas moradas, né, que Jesus já veio se referir, e essa comunicação que existe entre nós, estando encarnados ou não, e que nos possibilita receber auxílio e dar auxílio na trajetória de nós mesmos. Então, quando os ensinos de Jesus entram com essa base de informação, tem uma amplitude de compreensão. Existe uma compreensão mais ampla, maior, que abre mais o nosso entendimento, em especial o nosso sentimento. Então é nesse caminho que nós vamos percorrer hoje. Mas primeiro nós vamos lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Hoje nós somos convidados a chamar especialmente o item 1 e 2, porque o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por dever, com a ajuda dos benfeitores espirituais, estes que auxiliaram a Kardec na codificação do Espiritismo, trazer para nós um esclarecimento mais
que são exatamente essas moradas? E todos nós sabemos que quando Jesus falou isso há 2024 anos atrás, ele se referia a um povo que ainda não tinha subsídio, digamos assim, possibilidades de interpretar uma fala ao nível mais profundo. Foi preciso que a ciência evoluísse. E nós sabemos hoje, se nós for falar em nível de ciência, que nós temos aí mais de 500 bilhões de galáxias, né? Cada uma tem 500 bilhões de sóis. Então, não sei se estou me referindo exatamente na forma científica, mas é mais ou menos por esse caminho. De 500 vezes 500 nós chegamos aos trilhões. Então, o que nós entendemos, cientificamente falando e materialmente falando? Que realmente existem muitos mundos, né? Muitos mundos. Jesus falou, naquele momento, de um tamanho compreensível para aquele povo, né? Mas para nós hoje, essa compreensão se alastra, essa compreensão se amplifica, mas ela precisa também carregar na sua interpretação o entendimento de que nós somos espíritos imortais. Não existe morte para nós. E se não existe morte, para onde então que nós estamos indo? E de onde exatamente nós estamos vindo? E exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora? Mas principalmente essa consciência de espírito imortal é extremamente gigante para nós. Difícil às vezes de compreender. Então essas muitas moradas vêm nos trazer informações para abraçar essa informação e fazer com que a gente compreenda mais o que significa ser espírito numa trajetória de evolução, estando aí sob o comando e coordenação de Jesus. Então, quando Allan Kardec nos traz, ele nos coloca no primeiro momento, nos traz a referência sobre a erraticidade, que é, digamos assim, um ambiente que não é exatamente circunscrito, não tem um endereço específico, mas é onde nós estaremos ali entre uma reencarnação e outra, porque essa não é a nossa primeira reencarnação, e nem será a última, infelizmente, ele podia ser, mas ainda não é. Ainda precisamos de muita evolução. Então, nesse trajeto entre uma e outra, nós estamos na erraticidade. E lá na erraticidade, nesse encontro de espíritos encarnados, existem diversos níveis de evolução espiritual, que, enquanto se preparam para reencarnar novamente, estão sendo destinados ali para os mundos que serão adequados a ele. Ele vai reencarnar, nós iremos reencarnar no mundo onde está apropriado ao nosso nível de evolução, onde nós podemos, no meio das nossas vivências e experiências, seguir evoluindo. Exatamente por isso que os mundos, e esse é o segundo item do Evangelho, passam por esse progresso, né? Existem diferentes tipos de mundos, e diferentes níveis de evolução nestes mundos, que são exatamente por esse motivo, porque o espírito vai reencarnar naquele mundo que lhe é próprio. Depois nós vamos falar, seguindo ali, que não é o caso da nossa reflexão dessa tarde, mas nós vamos encontrar ali, mais ou menos como que os espíritos entregam para nós, aqui no planeta Terra, essa informação que é importante para todos nós. Como os mundos estão destinados, né? Nós temos os mundos aí primitivos, que é aqueles destinados às nossas primeiras reencarnações. Depois nós temos os mundos intermediários, entre mundos felizes e mundos primitivos, né? Então, baseado na posição da Terra, nós temos mundos inferiores e mundos superiores. O que caracteriza esses mundos? Principalmente o estado do espírito. Então, nesses mundos inferiores, onde nós começamos ali as nossas encarnações, a evolução moral é quase nula. Nós somos muito materiais ainda nesses primeiros momentos ali. Depois nós vamos passando pelo processo de evolução, onde vamos crescendo, vamos evoluindo, compreendendo a necessidade da evolução, onde nos mundos superiores é exatamente o contrário. A evolução espiritual lá é uma prioridade. O espírito trabalha muito nesse sentido. Para ele é prioritário evoluir moralmente. O mundo que nós estamos hoje, né, o planeta, o mundo que queremos destinar, é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde nós vivemos ainda, temos que ter ainda muito acesso à dor, à aflição, para compreender e querer viver o bom, o bem e o belo. Então nós ainda precisamos do contato com o desconforto, com a aflição, para compreender o contrário disso. Este é o estado nosso, a maioria da característica geral entre nós aqui, mesmo que haja oscilações de um para outro, mais evoluído ou menos, com exceção destes que vêm que são, né, Chico Xavier, Maria Teresa
para esses espíritos mais que têm as suas missão específica, né, junto da humanidade. Nós somos aqueles que estamos todos aí medianos nessa questão. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que nós somos ainda muito imperfeitos. Não é nem mais ou menos, nem um pouco, é muito imperfeitos. E o que nos dá essa característica? O que fortalece isso em nós? É a base das nossas ações, que é o egoísmo, ainda, graças a Deus. Né? Estamos, pela própria vivência, modificando essa base, transformando. Então, nestes mundos aqui, como o nosso, a base do espírito que está aqui é a imperfeição. São sentimentos que nos levam à imperfeição. Já nos mundos ditosos, né, nos mundos felizes, é aqueles onde a evolução moral já está muito próxima do fim. Nós estamos bem mais perto do começo do que do fim. Então, ali existem, e é interessante se conduzir para o Evangelho segundo o Espiritismo, precisam ver muito assim, a qualidade, por exemplo, das relações. Não há desconfiança, nem insegurança. A comunicação passa sempre pelo pensamento. E como o pensamento é bastante moralmente evoluído, não há do que desconfiar. A temperatura é extremamente agradável, né? O nosso equilíbrio emocional, a nossa comunhão com Deus, com os planos divinos. Então, são informações, nós vamos encontrar lá como se dá a forma física, qual é a forma física mais comum neste ou naquele mundo. Como é que são os hábitos destes mundos, a alimentação. Então, são informações que nós necessitamos, porque nós estamos indo para lá. Não é mesmo? Todos nós, sem exceção. Por que nós estamos indo? Porque é lei. Nós somos aqui todos iguais, não só nós, todos. Todos os espíritos criados em algum momento por Deus são iguais. Nestes três níveis. Porque por vezes vocês estão pensando, mas o cara que assaltou ontem, não sou igual a ele. Nestes três quesitos e eu também. Nós somos criados todos simples e ignorantes por não saber nada. Depois nós vamos trilhar um caminho de evolução, onde a lei é a mesma para todos nós. O tempo que cada um vai levar é de escolha de cada um. O livre-arbítrio é um dos critérios da reencarnação. Então, nós, por meio da reencarnação, vamos evoluir, mas a lei é única, é imutável, porque é divina e é a mesma. Então, nós somos iguais de novo. O outro ponto em que nós somos iguais é que o nosso destino é o mesmo. Todos seremos espíritos puros. Então, aquilo que hoje ainda nos traz, né, nos conduz para as aflições da vida, para os descontroles, para essas situações emocionais que nós às vezes não conseguimos administrar bem, elas são fruto das nossas imperfeições, que nenhuma delas sobreviverá, porque nós teremos curso. Nós estamos a caminho de onde Jesus está. Por isso ele é o modelo, ele é o guia, como diz a questão 625, queridos espíritos. Por isso ele tem que ser o foco para nós. Porque nós estamos numa embarcação, todos na mesma embarcação. E quando nós estamos meio atrapalhados, a gente pula da embarcação. Às vezes a gente quer fazer um caminho diferente. Às vezes quer fazer um atalho para chegar mais rápido. Mas Jesus está no meio e está conduzindo. Então ele vai fazer com que nós, por meio da dor e da aflição, voltemos para dentro do barco. Vai nos aguardar. Porque como diz Emmanuel, não somos nós que estamos esperando a luz. É a luz que nos aguarda. Então essa caminhada existe em nosso esforço. Mas o que esse monte de mundo tem a ver com isso? Onde é que nós, conhecendo esses princípios todos, onde é que para nós essa informação serve de consolo? Né? E aí, finalizando, indo lá para os mundos celestes, né, os mundos divinos, estes mundos são destinados à morada de espíritos puros, que é o que vai acontecer conosco no dia. Quando nós concluirmos a nossa trajetória neste sentido, que ela ainda segue depois, mas quando estivermos no estado de evolução, do espírito puro, que é aquele que depurou todas as suas imperfeições, iremos morar lá, neste mundo, felizes, celestes, divinos. Você sabe o que é que tem lá? Não vou contar, vou deixar curioso. Está lá no Evangelho, capítulo 3. Procure lá. Certa feita usei este capítulo para auxiliar uma sobrinha que estava se direcionando para as drogas. O que nos conduz para os maus, as más tendências, para os vícios? A dor. Tudo que nós buscamos enquanto espíritos é alívio para a aflição. E
E aí nós estamos um pouco atrapalhados nesse caminho. Porque nós insistimos em criar um outro barco. Jesus já fez um barco, está só chamando para que entremos. E que barco é esse? É o Evangelho. O Evangelho é um roteiro de luz, é um roteiro, é uma estrada onde está totalmente sinalizada. Entre aqui, aqui não, aqui tem buraco, aqui tem pedra, aqui está livre, é um roteiro. Mas é preciso que nós, enquanto espíritos ainda bastante imperfeitos, diante do Evangelho, procuremos compreender essas falas, porque elas não são entregues, prontas. A proposta de Jesus sempre foi de movimento. Ele não gosta de ver ninguém sentado, estou brincando, você levantar. Mas Jesus não gosta da falta de movimento, porque ele é um constante movimento. Eu gosto dessa coisa de dizer que Jesus está voltando, ele não para nunca de ir voltar, ele é em movimento o tempo todo. Porque Jesus é isso, ele já fez esse trajeto. Ele é igual a nós, ele foi criado como nós, passou pelo processo, ele já fez, ele sabe que sem movimento não há possibilidade de evolução. Então, o próprio Evangelho, a própria lição, exige movimento para compreender. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Fazendo movimento para compreender onde é que eu ter o entendimento de que existem várias moradas, serve para mim como lição, como caminho. Onde é que isso me auxilia? Pois bem, vamos lá. Primeiro vamos para o Evangelho. Vou deixar aqui um tema de casa. Posso, Luiz? Posso, né? Vou deixar um tema de casa. Vamos procurar lá. Eu sugiro, assim, quando mostrei isso para minha sobrinha, naquela aflição de que ela seguisse por esse caminho, só precisa saber para onde tu está indo. Senão tu vai considerar este momento muito desafiador. Só que se tu souber para onde tu está indo, tu vai ver que é pouco desafiador. Então, por vezes, as pessoas consideram que viver aqui, em meio às suas aflições, eu acho que aqui no Ibé tem, né, ou não? Só não acabou. As famílias aqui, de vez em quando, se atrapalham ou não? Os relacionamentos, por vezes, se deturpam, ficam distorcidos. Isso é coisa de vivência do nosso planeta. São naturais, são ferramentas que nós necessitamos desenvolver, administrar para evoluir. Então, quando nós não sabemos para onde estamos indo, parece que tudo isso não tem um objetivo, não tem uma causa, não tem um porquê. Por que eu vivo tudo isso? Qual é o objetivo? Hoje nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul uma grande aflição, que não exista quem não esteja sendo atingido. Você pode até tentar se eximir de tudo, mas está refletindo no seu sentimento, nas suas reflexões, no seu pensamento. A grande maioria da população gaúcha, graças a Deus, e mundial, que é uma grata surpresa para todo mundo, está envolvida. Eu tenho notícias aqui também, inclusive de pé, tenho notícias de Tramandaí. O litoral norte está sendo muito generoso, mas principalmente muito comprometido com uma necessidade hoje que pode não ser diretamente nossa, mas é indireta. Porque ninguém vive aquilo que não tem por dever, por necessidade de vivenciar. Senão nós teríamos que considerar que Deus está um pouco atrapalhado, né? Ele não está, nunca esteve. Então tudo que nós vivenciamos são necessidades nossas enquanto Espírito nesse trajeto de Deus. Mas o que Jesus nos traz de mensagem nesta fala e que serve para todo o tempo da humanidade, para todas as humanidades? Ele nos diz que nós não temos morada fixa. É a primeira mensagem que ele nos traz. Quando ele disse para os discípulos lá, com conforto, que havia muitas moradas, ele decreta: ó, vocês não têm morada fixa, vocês são peregrinos. Sabe o que é peregrino, né? Você vive viajando. O que ele coloca nesse momento como primeira base da informação? Não se apeguem, porque não vai ser para sempre. É a primeira informação. Quando nós compreendemos que nós somos peregrinos, porque se nós fomos criados bem simples, e estivemos vivendo milhões de anos nos mundos primitivos, lá naqueles primeiros mundos, nos mundos inferiores, e estamos neste agora, que são os intermediários, e vamos depois para outros mundos melhores, nós viveremos muitas encarnações, e em diversos mundos. O que significa? Que não tem morada fixa, é a morada transitória. Quando nós compreendemos isso, Jesus nos alerta para uma outra reflexão. Se a morada não é fixa, não é prioridade. Precisamos respeitar, sim, e devemos. Porque se não é fixa, não é nossa, foi emprestado. O que a gente faz quando pega algo emprestado?
devolve, se não da mesma forma, melhor ainda, um pouquinho mais bonitinho, né? Uma roupa, por exemplo. Consertada, se tiver alguns consertos, passadinha, cheirosa. Esse é o nosso dever. Enquanto cristão, é respeitar este planeta, que é um cenário de evolução para nós. Mas não é isso. Evoluiu, saiu. Mas tem outros que virão, então nós temos o dever de entregar conforme recebemos. Como é que a gente faz isso? Cuidando do consumo da água, da luz, da fabricação de lixo, da coleta e da distribuição de lixo, do consumo exagerado daquilo que não é necessário. Então, esses são cuidados com o cenário, porque a vivência do cenário é muito importante, mas ela não é prioritária. O que é prioritário? O propósito da existência. O que nós estamos fazendo? O que é prioritário para nós? Qual é a única certeza que nós todos aqui temos? Todo mundo olhando. Qual é a única coisa que serve? Única. A morte. Nada mais é certo. Tudo que você está planejando aí, talvez não consiga acontecer. Ou talvez você realize, como vai ter que fazer novos projetos. Que assim seja. Eu não sou médico, não estou vendo nada, não sei de nada, não se preocupem. Mas o que eu sei e nós sabemos é que todos nós chegaremos no momento de desencarne, certo? O que a gente sabe de lá? Qual é a marinha que nós estamos preparando? Quais são as prioridades para esta mala? Porque é nesse momento que somos os peregrinos. Estamos aqui, ora lá, ora aqui. Este é um processo muito comum para nós. Ora encarnado, ora desencarnado. E a mala, como é que está? O que tem na mala? O que Jesus nos refere nesse momento aí é: qual é a prioridade? As construções do Espírito. Então, se tem uma dor que está vacilante agora, que está ruim, que está doendo, que está machucando, que está difícil, que está desafiadora, ela é importante? Sim. É prioritária? Que ela vai passar. O que é prioritário? Aquilo que nós conseguimos construir com a vivência desta dor. Isso é prioritário. Então, como diz Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, né? Inclusive é autora dessa obra, depois eu vou citar um trechinho para vocês. Eu li algumas obras dela aqui também. Mais importante do que o que acontece conosco, sabe o que acontece conosco? Alguém nos diz algo desagradável, alguém nos abandona, alguém nos deve e paga, alguém é desumano conosco, ou quando nós fazemos isso com alguém. Mas mais importante do que acontece conosco é o que nós fazemos com o que acontece conosco. Porque se nós observarmos com mais atenção o que aconteceu conosco, nós vamos conseguir nos identificar em que nível de evolução nós estamos. Sabe lá no trânsito, alguém te dá um banho de bicicleta, alguém de bicicleta que ainda não? Quase todo mundo de carro, né? Mas alguém tem uma colisão com o carro, ou alguém que te dá um susto de carro. O mais importante, conforme Joana, não é aquele fato, é como você reagir a este fato. E que Jesus se refere na história da outra face, lembra? Você leva um cabo num rosto e oferece o outro. O outro o quê? A outra interpretação. O outro eu, um eu mais reflexivo, um eu mais responsável pelas ações, porque é um eu que já não reage, é um eu que raciocina e que busca em si a melhor parte de si mesmo para devolver, naquele momento, uma ação mais saudável, mais serena, mais interessante, inclusive, para si mesmo. Por isso é mais importante o que eu faço com o que me acontece do que realmente me acontece. Então, quando nós temos essa informação de que o mundo onde nós estamos, estes mundos onde nós estamos, passando de um para o outro, nos coloca nessa situação de peregrino, uma outra coisa importante, além de entender o que é prioritário e o que não é prioritário, é a bagagem. Sabe quando a gente vai fazer uma viagem, chega lá e vê que tem muito mais do que devia? Às vezes tem umas pessoas fazendo assim, todo mundo faz isso. Você chega lá e não usa quase nem um terço do que levou. Não, mas e se eu preciso dessa blusa? Não, mas quem sabe essa bermuda? Mas esse calçado? A gente não começa a fazer? E por vezes vai com um carro quente e leva casaco. Então é preciso, Jesus nos chama a atenção sobre esse fato da mala, porque às vezes o conteúdo da mala pode ser um sentimento, ou um ressentimento, ou uma mágoa, ou uma vingança.
de vocês assim, quando eu digo assim, ó, isso se refere para mim também, né? Talvez aquele ressentimento que você tem na mala aí, enquanto peregrino, você está levando de uma reencarnação para outra, de 80, 90, 100 anos, já aconteceu há 300 anos atrás. Aqui talvez tenha acontecido enquanto você era jovem, criança quando nasceu, e ela está ali ainda na sua bagagem. É impressionante como a maioria das pessoas que estão sentando no meu ouvido faz assim. Todos nós temos. Sabe qual é a prova que nós temos? Ah, não, mas as pessoas costumam dizer, principalmente no Cristo, não, eu não tenho rancor, mágoa de ninguém. Se não tivesse, não estava encarnado. A maior prova de que nós temos itens para resolver diante da lei divina é estar reencarnado. Quando nós estivermos com tudo resolvido, não precisa reencarnar mais. Então é preciso que nós tenhamos atenção à bagagem. Porque o peregrino, pela mudança que ele ainda tem para fazer, e que ele já fez, para se tornar mais leve, mais proveitosa, é preciso que a bagagem seja leve. É preciso que não tenha ali material que não vai nos auxiliar na caminhada. Então é preciso revisitar esses sentimentos aí, que por vezes não estão mais úteis, e talvez nem estejam nos incomodando mais tanto. Só estão ainda ali, porque nós não estamos dando atenção devida para fazer o movimento de retirar esse movimento, esse produto que está ali, esse sentimento. E às vezes, como é que faz para retirar? Ah, mas a pessoa já fez isso já faz 20 anos, não sei onde está. Aí você às vezes procura saber que a pessoa está fazendo muita coisa boa. Já. Como é que você começa o processo de tirar da bagagem? Pela prece. Porque o sentimento talvez ainda esteja ali de alguma forma. Comece a renovar o sentimento pela prece. Algumas pessoas não consigo. Então, faça a prece pelo anjo da guarda dela. Nós temos sempre um caminho de chegar até os nossos desafios, dentro das nossas possibilidades do momento. Jesus nunca nos propôs uma atitude que seja violenta com os nossos sentimentos. Ele sempre nos ofereceu um movimento possível para nós, aquele que é possível de fazer. O que ele nos chama de reflexão é: não fique acomodado, existe já algo que é possível. Então, este possível tem que ser feito. Se não dá ainda, porque você está muito ferido, porque nós falamos às vezes de mágoas simples, né, que nos remetem a situações muito corriqueiras da vida, uma briga com o vizinho, um desentendimento na família, mas por vezes é uma morte extremamente bruta de alguém que amamos muito e que foi morto por alguém extremamente responsável, embriagado por vezes. Então é claro que essa dor é viva, essa dor machuca, mas para o anjo da guarda dessa pessoa você consegue fazer uma prece. Então Jesus nos respeita nesse ponto e nos encaminha nessa direção. E por fim, enquanto peregrinos dessas diversas moradas, Jesus nos chama para ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando que a gente é sal da terra? Quando vive junto e quando pelo meio das nossas atitudes, nos utilizando do esforço que nós fizemos para ser pessoas melhores, começamos a ter atitudes melhores e começamos a interferir, a influenciar aqueles que estão pelo esforço, pela boa vontade. Quando que nós somos luz do mundo? Quando postamos, por exemplo, um bom livro lá no Instagram, no Facebook. Nós não postamos o bolinho que a gente comeu no café? Podemos postar esse alimento do corpo. E quais alimentos nós estamos buscando mais substanciais para o espírito? Posta lá também. Uma boa leitura, uma boa fala, né? Um bom sentimento. Tudo isso é quando nós somos a luz do mundo, porque alguém, por vezes, que está assistindo, que é amigo de um amigo seu, de muito distante, vê aquilo, de repente vai começar a ler o livro. E aí você iluminou a distância. Hoje, para finalizar, eu nem vou ler, mas vou deixar aqui, eu ler um pequeno trecho. Vou deixar aqui a sugestão, essa aula de Joana de Anjos, intitulada Jesus, o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Joana pega todos os itens do Evangelho segundo o Espiritismo, são 27 capítulos. Ela pega um item dentro daquele capítulo e desmembra para nós, trazendo essa informação por aqui e agora, nos fazendo compreender onde que nós encontramos ali uma interpretação que faça sentido para nós. Porque por vezes nós lemos o ensinamento de Jesus e eles ficam muito distantes da nossa vivência, do nosso dia a dia. Então, recomendo muito essa obra. Todas as obras de Joana de Anjos são maravilhosas. Essa se refere ao Evangelho. Então, se não tiver aqui, mas eu já vi que tem outras ali. Vamos finalizar com esta
irmãos para ser o sal da terra e a luz do mundo. Não existe maneira mais fácil de entender hoje isso que ligar a televisão, do que ir para uma rede social, neste momento. Nós estamos vendo pessoas entrando no meio da dor, no meio da aflição, e pelo seu desprendimento, pelo seu esforço, estão sendo o sal da terra. Estão movimentando a humanidade. Em alguns momentos nós iremos ficar emotivos, emocionados. Mas o que mais vai acontecer ali é uma pergunta de nós para nós mesmos: por que eu não estou fazendo isso? Isso é ser o sal da terra. Porque eles estão lá. Imagine você pegar uma xícara de sal e colocar numa panelinha de arroz. Não vai conseguir. Por isso que as pessoas que se comprometem nesse ponto, elas têm esse poder de transformação tão grande. Uma pessoa vai movimentar várias outras pessoas. E quando a gente assola o mundo, quando a gente bota lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, os pontos de coleta, onde estão coletando, o que estão coletando, o que é fake news, o que é verdade. Isto é, de alguma forma, à distância, iluminar uma aflição real que está acontecendo nesse momento, que não é diretamente conosco, porque ainda não é o nosso momento, mas é o nosso momento de, pela nossa segurança, estamos nos nossos lares, nas nossas casas, diante dos hoje, a maioria deve ter vindo aqui de perto, de carro, onde nós temos o sol, nós temos a nossa roupa bem cheirosa, bem guardada, o nosso alimento, e principalmente a nossa história está intacta. Não houve nenhuma alteração nela. Amanhã está combinado para ser feito, faremos. Iremos acordar esse trabalho, como sempre viemos fazendo ao longo do tempo. Essas pessoas foram tiradas deste momento. Elas estão sozinhas, não? Para quem já leu a transição planetária, este movimento que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje é muito parecido com o tsunami que aconteceu, principalmente no pós-tsunami, porque lá era do mar, aqui são águas paradas, no Oceano Índico, que é o que está relatado lá na transição planetária. Então, nós temos ali, nesta obra de Manuel Filomeno de Miranda, que ditou para Divaldo Franco, a clareza do que significa o trabalho no mundo espiritual dos espíritos desencarnados num momento como este. É estrondoso o trabalho, mas nós também somos chamados a trabalhar. Como eu disse, conforme pudermos, mas nunca nos eximir, achar que não é nosso dever, achar que não nos cabe, achar que nós não estamos inseridos neste capítulo da história. Estamos. O que está acontecendo no nosso planeta, no nosso mundo, nos mundos que Jesus diz que existem moradas de meu Pai. Esta é a nossa morada. Tudo que acontece aqui tem a ver conosco, de alguma forma, indireta ou diretamente. Então, que Jesus nos ampare a todos, em especial estas vítimas destas águas, que eles tenham a fé e a confiança de que Jesus está no comando, porque Ele está. Tenham a fé e a confiança de que vai passar, porque vai passar. E de que contem principalmente com as nossas preces, porque isso é possível para todos nós, é possível para todo mundo. Muito obrigada pela atenção, agradeço muito o convite, espero voltar, e gratidão, muita gratidão. Obrigada. Obrigada.